Olá, caros alunos. Dando sequência à aula anterior, vamos continuar os exercícios de lógica simbólica. Considere que as proposições da sequência a seguir sejam verdadeiras. Se Leonardo é advogado, conhece as leis. Leonardo é capixaba ou ele é médico? Leonardo não conhece as leis. Se Leonardo é médico, então ele tira plantões. Se Leonardo é capixaba, então ele é advogado. Nesse caso, é correto inferir que a proposição Leonardo tira plantões é uma conclusão verdadeira com base nessa sequência? Em primeiro lugar, nós estamos partindo do pressuposto que todas essas proposições são proposições verdadeiras, né? No enunciado está dizendo. E nós queremos dizer se nós podemos deduzir essa conclusão a partir dessas proposições. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos separar as proposições simples das compostas, né? Então, Leonardo é advogado, eu chamei de A. Leonardo conhece as leis, eu chamei de L. Leonardo é capixaba, C. Leonardo é médico, chamei de M. Leonardo tira plantões, eu chamei de P. Vejam que eu escolhi algumas letras. Elas não foram tão aleatórias. Eu escolhi de acordo com o que cada uma das proposições estava dizendo. Leonardo é advogado, mas você poderia utilizar as mesmas letras dos exercícios anteriores. P, Q, R, S, tanto faz. O importante é que você analise de forma simbólica, sem se perder nos vários argumentos. Então, em primeiro lugar, qual a proposição aqui que nós podemos considerar inicialmente para iniciar o nosso raciocínio? Então, nós temos que buscar uma proposição que é certa, que já é categórica logo de cara. Então, essa aqui, por exemplo, é uma condicional. Então, ela não é categórica. Eu tenho que saber a verdade dessa e dessa. Essa proposição também não, porque são duas. Mas essa terceira proposição, Leonardo não conhece as leis, é uma proposição categórica. Por quê? Ela é uma negativa de uma proposição e é uma proposição simples negativa. Né? Então, é muito mais fácil de eu partir de uma proposição simples, né, de uma verdade única, para depois chegar na outra. Se eu estou dizendo que Leonardo não conhece as leis, é uma proposição verdadeira, então eu digo que a proposição Leonardo conhece as leis é uma proposição falsa, não é isso? Então, Leonardo não conhece as leis. Como é que a gente representaria isso aqui? Por não L. E Leonardo conhece as leis é uma proposição falsa. Vejam bem, eu parti dessa aqui, eu poderia partir dessa? Não, porque também é o mesmo caso, eu precisaria saber a verdade dessa e dessa. E a mesma coisa, a verdade dessa e dessa. E para piorar a situação, por que eu não poderia partir dessa daqui? Porque Leonardo tira plantões? E essa é a pergunta que eu tenho aqui. Como é que eu vou saber a resposta para essa aqui se eu não sei nenhuma delas? Né? Então, dessa aqui eu tenho uma verdade já conhecida. Eu parto sempre da verdade já conhecida na lógica. Então, a segunda que eu vou analisar é uma que se utiliza dessa primeira. Leonardo não conhece as leis. Eu procuro aqui uma outra proposição. Leonardo conhece as leis, vamos ver onde tem. Aí você vai achar aqui, olha. Leonardo é advogado, conhece as leis. Então, uma condicional. Se Leonardo é advogado, ele conhece as leis. Vejam bem. Eu posso dizer que ele conhece as leis? Não, acabei de dizer que ele não conhece as leis. Então, eu estou dizendo que a consequente é falsa. E o que nós vimos na condicional? Numa proposição composta condicional verdadeira, se o antecedente for verdadeiro, o consequente também deverá ser verdadeiro. Ou seja, se eu estou dizendo que o antecedente é verdadeiro, o consequente terá que ser verdadeiro, para poder você ter essa proposição verdadeira. Mas você já está dizendo logo de cara que o consequente é falso. Se eu estou dizendo que o consequente é falso, eu não posso ter um antecedente verdadeiro, concorda? Por quê? Porque o antecedente verdadeiro me daria uma proposição falsa. Logo, esse antecedente também é falso. Então, Leonardo é advogado? Pode ser verdadeiro? Não. Então, é uma proposição também falsa. Vejam bem. Então, uma proposição condicional, repetindo, se o antecedente for verdadeiro, o consequente também deverá ser verdadeiro. Então, veja bem, eu já estou falando que o consequente é falso. Então, o antecedente não pode ser verdadeiro, porque o consequente é falso. Logo,
essa proposição simples aqui, Leonardo é advogado, é falsa. No entanto, a proposição composta, veja bem, lembra lá da tabela de verdade da condicional? F é igual ao quê? Verdadeiro. Ou seja, então a proposição composta, se Leonardo é advogado, ele conhece as leis, é uma proposição verdadeira. Por quê? Porque eu estou dizendo que ele não é advogado e ele não conhece as leis. Ou seja, se ele não é advogado e não conhece as leis, é o mesmo que dizer, se ele for advogado, ele conhece as leis. Não existe contradição entre essas duas afirmações. É isso? Então, agora eu já tenho um outro elemento, né? Leonardo não pode ser advogado, concorda? Então, vamos procurar aqui. Leonardo é advogado. Leonardo é advogado. Aqui, olha aqui, ó, vejam bem. Então, ele é advogado. Se Leonardo é capixaba, então ele é advogado. É o mesmo caso do anterior. Eu acabei de dizer, se ele é advogado, se ele é capixaba, então ele é advogado. Eu estou dizendo que ele não é advogado. Logo, também, ele não pode ser capixaba. Por quê? Porque para que ele fosse capixaba, ele teria que ser advogado, porque aqui, na condicional, se a consequente é verdadeira, a antecedente também terá que ser verdadeira. O mesmo caso. Então, eu tenho que Leonardo não é capixaba. Também é uma proposição falsa. Agora, a partir dessa aqui que a gente acabou de descobrir, né, Leonardo é capixaba? Não. Né? Então, vamos ver se a gente acha uma outra que tem que Leonardo é capixaba aqui. Ah, aqui, ó, Leonardo é capixaba, tá vendo? Então, de uma você já parte para outra. Aqui, advogado, a gente já utilizou. Leonardo é capixaba? Bom, a gente acabou de falar que ele não é capixaba. Mas ele pode ser médico? Nós vimos na disjunção o quê? Na disjunção, nós vimos que ela será verdadeira se qualquer uma das proposições simples forem verdadeiras. Ou seja, ela só será falsa se eu tiver ambas falsas. Ou seja, se eu tiver Leonardo é capixaba verdadeiro ou ele é médico é verdadeiro, basta isso, uma das duas serem verdadeiras para que a disjunção seja verdadeira. Em vez desse caso aqui, Leonardo é capixaba ou ele é médico. Nós temos aqui, a primeira é falsa. E nós também estamos dizendo que essa proposição como todo é verdadeira. Então, para que essa proposição seja verdadeira, pelo menos uma delas tem que ser verdadeira. Então, se Leonardo é capixaba é falso, então ele é médico, tem que ser uma proposição verdadeira. Logo, você deduz que Leonardo, com certeza, é médico. E você parte para a última. Se Leonardo é médico, então ele tira plantões. Olha como é que ficou fácil, gente. Nem precisaria de lógica simbólica nessa última. Você chega à conclusão rapidamente que se Leonardo é médico, então ele tira plantões. Eu acabei de dizer que essa proposição, Leonardo é médico, é verdadeira. Logo, a proposição, Leonardo tira plantões, é verdadeira. Então, com base nesses argumentos aqui, eu posso deduzir que essa conclusão é verdadeira. Vejam que parecia complicado no início, mas quando você vai colocando em formato de letras, começa a simplificar um pouco o raciocínio. Então é muito mais fácil você trabalhar com a lógica simbólica, porque você despreocupa um pouco do conteúdo das proposições, e preocupa só com a forma das proposições. E essa forma era uma análise quase matemática. Né? E por fim, a gente tem a proposição Leonardo tira plantões, que é uma proposição verdadeira. O próximo exercício. Considerando os argumentos 1 e 2 abaixo e as premissas P1 e P2 como verdadeira, a gente pode dizer o que desses argumentos? Em primeiro lugar, o argumento 1. Toda pessoa saudável come frutas. Luísa come frutas. Conclusão, Luísa é saudável. Esses raciocínios aqui, eles são um pouco simples, né? Só que há pessoas que fazem confusão. Então vamos lá. Toda pessoa saudável come frutas. A primeira proposição. Luísa come frutas. A segunda proposição. Ou seja, se a pessoa é saudável, então ela come frutas. Eu estou dizendo, Luísa come frutas. Então vamos chamar de P a pessoa saudável e a pessoa que come frutas de Q. Né? E Luísa come frutas Q. Então vamos lá. Toda pessoa saudável come frutas. Se a pessoa é saudável, então ela come frutas.
Ela come frutas, então ela é saudável. Esse raciocínio é verdadeiro? Vamos olhar pela tabela verdade. E esse daqui, da mesma forma, só que agora nós estamos colocando a primeira parte da proposição. Veja, aqui é a segunda parte da proposição e essa aqui a primeira parte da proposição. Olhando para a tabela verdade. Então vamos lá. A primeira a gente já aprendeu a construir nas aulas anteriores, né? VVFF, que FVF, VF, ou FV, SV, tanto faz, né? E na condicional nós vimos que quando a primeira for verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira para ser verdadeira a proposição. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, então a proposição é falsa. Mas, nos demais casos, eu posso ter verdadeiro. Se a primeira proposição for falsa, a segunda pode ser verdadeira e assim por diante. Então, vamos lá. No argumento 1, toda pessoa saudável come frutas. Então, eu tenho o quê? Se toda pessoa saudável come frutas, verdadeiro. Luísa come frutas, então eu estou chamando de quê? Verdadeiro. Então eu posso deduzir que Luísa é saudável? Nesse caso aqui, sim. Mas nesse caso, não. Tá vendo? Apesar de eu ter duas proposições verdadeiras aqui, esse caso aqui é falso. Então, nem sempre esse argumento aqui seria verdadeiro. Então, nesse caso, essa proposição, essa conclusão não é válida. Porque existe um caso em que Luísa come frutas, apesar de toda pessoa saudável comer frutas e Luísa comer frutas, ela não ser saudável. Ah, pessoal, mas isso faz uma confusão danada. Pois é, a confusão está porque a pessoa às vezes confunde. Porque eu estou dizendo que toda pessoa saudável come frutas. E não estou dizendo que toda pessoa que come frutas é saudável. A diferença é exatamente isso. É aquele raciocínio do penso logo existe, que o pessoal fica brincando. Fala, melancia não pensa, logo melancia não existe. Pois é, eu não estou dizendo que tudo que existe pensa. Eu estou dizendo que tudo que pensa existe. É o mesmo caso lá da confusão que as pessoas fazem com a frase de Descartes. Então, continuando, o segundo argumento. Toda pessoa saudável come frutas. P, então, Q. Luiz é saudável, então, P. Estou chamando de P, né? A pessoa que é saudável. Eu posso deduzir que Luísa come frutas? Sim, porque não existe um caso aqui que P, então, Q seja verdadeiro e P seja verdadeiro ao mesmo tempo e que Q também não seja. Então, vamos ver. V, V. Aqui nós temos V. Agora aqui é V e F, por isso deu falso. FV verdadeiro e FV falso. Então veja bem, o único caso em que eu tenho P, então Q, e P verdadeiro é exatamente esse caso aqui. Aqui parece que nós vemos tiro de canhão em mosquito. Veja bem, por que eu falo isso? Porque você não precisaria nem da tabela verdade para resolver esse exercício. Eu só resolvi com a tabela verdade para vocês verem que tudo dá para encaixar na tabela verdade. Mas você poderia resolver através de um diagrama simples, como esse aqui. Pessoas saudáveis. Estou dizendo que toda pessoa saudável come frutas. Então, todas as pessoas saudáveis estão dentro do conjunto de todas as pessoas que comem frutas. Então, veja bem, toda pessoa saudável come frutas. Luísa come frutas. Então, vamos supor que Luísa come frutas e Luísa está nesse conjunto aqui. Necessariamente ela é saudável? Não, ela pode estar exatamente aqui. Ela poderia estar aqui no rol das pessoas saudáveis, mas ela poderia também estar aqui das pessoas que comem frutas e não são saudáveis. Agora, nós temos esse caso aqui. Toda pessoa saudável come frutas. Então, toda pessoa saudável come frutas. Luísa é saudável, então Luísa tem que estar necessariamente aqui dentro. E Luísa come frutas? Necessariamente sim. Por quê? Porque toda pessoa saudável está dentro do conjunto de todas as pessoas que comem frutas. Veja que aqui é muito mais simples o raciocínio, mas nem sempre a gente consegue resolver com diagramas. Por isso, eu mostrei para vocês que na tabela verdade também existe uma maneira da gente resolver este exercício. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.